Fala, meus bonitos, tudo bom com vocês? Então, eu tô aqui hoje para dar aquela pincelada, né? Aquela passada no que é que a gente vai precisar saber aí quando a gente estiver falando sobre a prova do Enem. Deixa eu lembrar aqui a vocês logo de cara que quando eu estiver falando aqui, né? Hoje não vai ser uma aula para explicar conteúdos, vai ser uma aula para dar uma decifrada no que seria o Enem, né? No que vocês vão precisar esperar da prova, pelo menos. Então, quando vocês quiserem aprender mais sobre o assunto, a gente vai ter outras videoaulas para isso. Então, parte de fórmula, conta, esse tipo de coisa, vocês vão dar uma pesquisada aí e a gente vai passar para vocês em outra aula. Hoje a gente só vai comentar um pouquinho. E logo de cara eu queria dizer para vocês que vocês precisam saber muito sobre a parte de introdução ao estudo da física quando vocês forem fazer alguma coisa relacionada a Enem. Então, se você não sabe notação científica, não sabe, né, vetores, então dê uma estudadaça aí, né? Vamos ver o que é que você consegue fazer nesses últimos momentos, beleza? Mas pro Enem isso é extremamente importante. Dito isso, vamos passar agora para os assuntos propriamente ditos, né? Vamos lá. Primeiro, o top 1, o assunto que mais caiu no Enem até agora, que é a parte de mecânica. Né? Mecânica vai ser aquela parte do estudo do movimento, e principalmente quando a gente vai falando aí na mecânica newtoniana, né? Que seria aquela parte da mecânica, vamos dizer assim, um pouco mais palpável, né? Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro aí para vocês, que quando a gente estiver falando de cinemática, né, que é aquela parte que estuda a velocidade, o que vocês vão precisar entender mesmo é justamente a parte de como o corpo e a velocidade vão se comportar ao mesmo tempo. Para isso vocês vão precisar muito, mas é muito mesmo, de uma visualização especial, uma visualização espacial muito boa. Então, infelizmente, né, visualização espacial aí é uma coisa que você ou tem ou não tem. Aí eu recomendo para vocês, chegou na prova, viu alguma coisa de cinemática, não consegue visualizar com sua cabeça, meu querido, faça um desenho para facilitar a sua vida. Porque, pelo amor de Deus, você deixar de acertar uma questão porque ficou com preguiça de fazer uns rabisquinhos na prova é complicado. Beleza? Então, visualização espacial é uma coisa que você vai precisar bastante na parte de cinemática. Aí você vai precisar lembrar aplicação para fórmula, né, e tal. Então, vamos pensar no seguinte, se eu chegar para você e ele disser que o movimento ele é uniforme. Movimento uniforme você só vai ter uma fórmula, que é delta S sobre delta T. Né? E aí vai resultar a velocidade. E é só nessa que você vai pensar. Se eu estiver falando de aceleração, aí tem o sorvetão, né, que é o S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Tem o Torricelli aí, que é o V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, que é aquela coisa que você está careca de saber. E desacelerando, ao invés de somar a parte das acelerações, você vai diminuir. Então, para a prova da parte cinemática que vai cair, né, vocês vão ter que estar atentos muito, mas muito mesmo a esse tipo de coisa. E principalmente quando a gente estiver falando sobre aplicações rotineiras, porque as aplicações que o Enem mais gosta dessa parte são justamente aquelas coisas que são visíveis, são palpáveis, né? Coisas cotidianas, que é também, de forma geral, uma coisa que a prova do Enem mesmo gosta. Então vamos pensar no seguinte, chegar para você e falar de uma questão de cinemática, você vai pensar, por exemplo, tipo, o Enem vai cobrar um carro, o Enem vai cobrar um ônibus, vai cobrar uma espaçonave, coisas maiores. Tem possibilidade de cair coisas que são invisíveis, né? Tem, porque coisas invisíveis também tem movimento. Então, por exemplo, a olho nu, pelo menos, né? Chegar a dizer o movimento de uma partícula, o movimento de alguma coisa que você não chega, mas está lá no espaço, por exemplo, sei lá, um cometa ou coisa do tipo. Tem como, né? É um pouquinho mais difícil de você dar essa visualizada, né? Dar essa pensada mas ainda assim não é impossível, né? Não é aquela coisa que vai atrapalhar tanto sua prova. Você vai fazer aquele desenhozinho que eu disse para você, né? E esse desenho vai lhe ajudar a conseguir desenvolver esse tipo de questão, beleza? Aí um outro detalhe aqui também muito importante para a parte de mecânica que eu queria que vocês fossem sabendo 100% para a prova, porque sempre vai ter alguma coisa nesse quesito, é justamente a parte de trabalho, energia e potência. E eu diria para vocês que a parte de energia em si, né, de suas transformações, seria um grande diferencial aí, né, uma coisa estupidamente importante e que tem um valor bem grande durante a prova, principalmente quando a gente vai falando da parte de conservação de energia, porque conservação de energia serve para a física toda, né? Existe o sistema conservativo, o sistema dissipativo, você vai pensar nisso do começo do primeiro ano até o final do ensino médio, então quer dizer que o Enem vai gostar muito dessa parte,
Por quê? Porque se eu falo para você de energia mecânica e energia térmica, deixou de ser energia? Não deixou. Então quer dizer que vai ser aí duas coisas que vão se conservar, né? Antes tem que ser igual a depois, ou caso se perca, você tem que lembrar de somar no final ali, ou diminuir no começo. Tanto faz, né? Então a parte de conservação de energia seria estupidamente importante. Aí eu coloquei aí para vocês os tipos de energia mecânica que a gente vai ter estudados no ensino médio e o que vai dar aí, né, as palavras-chave que você vai lembrar na hora que você estiver lendo o texto lá, né, interpretando a questão. Então, sempre que falar de velocidade, você vai pensar em energia cinética. Se falar de energia potencial gravitacional, você vai pensar em altura. Se falou em elástico, você vai pensar em energia potencial elástica, né? Ai, que coisa difícil de saber, né? Mas aí a gente vai ter outros exemplos também. Por exemplo, uma mola, alguma coisa que estique. Na verdade, para falar, ser sincero aqui para você, qualquer coisa que você consiga esticar e voltar para a mesma posição, ou apertar e voltar para a mesma posição, você vai estar falando ali de uma energia potencial elástica. Então tem como nem dar uma brincada? Tem, mas aí é muito improvável que seja, né? Mas se ele brincar com essa coisinha aí, você vai pensar no movimento de vai e volta, né? Aí uma observação que eu queria deixar para vocês é justamente sobre energia potencial. Porque muita gente acaba confundindo esse conceito de energia potencial quando vai fazer questão, porque acha que pelo fato de ter energia, o corpo tem que estar realizando alguma coisa. Ele não tem que nada, ele precisa ter a capacidade de realizar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu falar para vocês que eu peguei esse controle aqui, o controle da televisão, deixei ele aqui parado, eu vou perguntar aqui, ele tem energia? Aí muito aluno gosta de dizer que não. Só que é justamente essa altura que eu estou dando aqui para ele dá a capacidade dele cair. Então, se ele tem capacidade de realizar alguma coisa, quer dizer que ele tem energia potencial. Potencial e capacidade, vocês vão pensar aí que são sinônimos, né? São palavras... perdoe aí os professores de português que estiverem vendo isso, que eu não sei realmente se pode ser classificado como sinônimo, mas para a física vai ser, beleza? Dito isso, a gente tem a parte de transformação aí. Eu coloquei esse exemplo aqui simples, né? E a imagem tá aí do Get Images, ok? Porque o professor de vocês é falido, mas eu prometo que dá para entender em cima disso. Então vamos pensar no seguinte: nesse sistema simples aí, duas crianças brincando no balanço, né? Uma empurrando a outra e a outra se balançando ali, você tem uma transformação muito importante de energia, né? Que à medida que eu dou uma velocidade para esse corpo, ele vai transformando essa velocidade em altura. Então quer dizer que eu estou transformando energia cinética em energia potencial gravitacional. E assim vai. Então uma habilidade que o Enem vai cobrar de vocês, muito importante, é justamente você conseguir identificar, né, conseguir separar qual tipo de energia vai ter em determinado momento. Por isso que eu falei aquele negócio das palavras-chave ali para vocês. Então vocês vão pensar no que? Energia cinética, velocidade, energia potencial gravitacional, altura, energia potencial elástica, elásticos de forma geral, né? Mola e esse tipo de coisa. Aí outra parte também aí do trabalho e energia e potência, né? Seria o trabalho e a potência. O trabalho vai ser variação de energia, então você vai ter aquelas fórmulas todas lá, mas eu queria deixar frisada essa parte. Porque muito aluno acaba perdendo questão de trabalho por trabalho mecânico porque não sabe, né, não lembra pelo menos que trabalha a variação de energia. Então você pode calcular, por exemplo, o trabalho como sendo a variação da energia cinética. Eu tenho uma velocidade final, eu tenho uma velocidade inicial e essas duas daí, a diferença das energias cinéticas entre essas duas vai me dar o valor do trabalho. E a potência mecânica vai ser uma associação aí, né, uma multiplicação da força vezes a velocidade. Vai ter o cosseno do ângulo envolvido ali no meio também, vai, mas para o que eu vou falar agora a gente vai precisar se atentar só a isso. Porque vamos pensar no seguinte, se eu coloco um carro e um ônibus na mesma velocidade, vou botar uma Ferrari bruta, aquela que, sei lá, não entendo muito de carro não, você vai pensar aí numa Ferrari dos seus sonhos, no carro dos seus sonhos, né, de maior potência aí, Bugatti, sei lá. Colocou aqui e colocou um ônibus na mesma velocidade, qual dos dois está exercendo maior potência? A mesma velocidade, quem está exercendo maior potência é justamente o ônibus, porque o ônibus ele tem maior peso, vamos dizer assim, né, para uma linguagem mais corriqueira. Então quer dizer que para uma velocidade igual, quem tem que fazer mais esforço é o ônibus. Então quer dizer que ele tem que realizar maior potência ali, entendeu? Então, por exemplo, muita gente pensa em potência e associa direto à velocidade. Tá errado? Não, mas vocês têm que lembrar que a força também está envolvida ali no meio.
Então, façam essa análise de forma separada. Dito isso, a gente passa para o top 2 agora, de assunto que mais cai, que seria o tão temido, né? A elétrica aí. A elétrica, os circuitos de forma geral. Para a parte de elétrica, o que mais cai seria a parte de eletrodinâmica. E eu digo aí para você, foque bastante em associação de resistores. Porque boa parte das perguntas vai ser... Perdão. Boa parte da pergunta aí vai ser ou para você resolver o circuito em si, ou para você ter uma visualização ali do que está acontecendo e montar o circuito por conta própria. Beleza? Só que um negócio que eu digo sempre de elétrica, um grande problema que você vai ter aí, é que a elétrica em si, qualquer coisa que você mexa no circuito vai aumentando o nível de dificuldade em níveis absurdos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, esse exemplo aí que eu dei para vocês, que eu coloquei aí no quadro, é um exemplo simples. Né? É um circuito bem tranquilo de se resolver, porque você precisa fazer associação em série ali, as séries você faz paralelo você faz o resto. Então não seria um circuito difícil de conseguir resolver não. Né? Inclusive lembrem sempre, né, de como é que se trabalha com associação de resistores em série, associação de resistores em paralelo, que a corrente é igual quando você está em série, o DDP é igual quando você está em paralelo, e assim vai, né? Então vocês vão pensar aí nisso na hora que vocês estiverem fazendo a prova. Só que, por exemplo, se eu coloco aqui para vocês esse exemplo de cá, né, que seria a tal da lei de Kirchhoff. Se não tivesse essa bodega aí de segundo resistor ou receptor, segundo resistor, essa bodega aí de receptor, seria muito mais fácil essa questão. Só que aí ela já se torna o quê? Um negócio extremamente complexo de ser feito, né? Não extremamente complexo no grau de dificuldade, até porque essa é uma malha simples, né? Essa é uma malha aí que dá para resolver de forma tranquila. Só que pelo fato de que você no Enem tem o tal do TRI, né, que é um grande problema, vamos dizer assim, muita gente não sabe trabalhar com lei de Kirchhoff. Então, se muita gente não sabe trabalhar com lei de Kirchhoff, no final das contas, a quantidade de acerto vai ser baixo. E o Enem não está basicamente nem aí para se a malha é simples ou não. Ele vai contar a quantidade de acertos. E se a quantidade de acertos for lá embaixo, tá aí, vai lá para baixo. Se você acerta essa questão, sua nota vai... entendeu? Então a ideia que você vai ter aí por trás, quando você estiver falando da parte de lei de Kirchhoff, pelo menos, né, ou eletromagnetismo, existem alguns assuntos aí que é melhor você dar uma certa evitada de responder logo de cara, porque pelo TRI muito provavelmente vai dar uma certa quantidade de problema aí na hora que você estiver fazendo, né? Se você acertar e errar uma fácil. Então o que é que eu recomendo na hora da prova você fazer? Cai uma questão de um assunto que normalmente é considerado difícil, pelo amor de Deus, não precisa fazer a questão logo de cara, não, resolva o resto da prova, deixe essa para o final. Se sobrar tempo, você faz. E se você tiver confiante ainda, porque, por exemplo, vamos dizer que você errou, né? Tem certeza que vai errar 4 questões de biologia, 4 questões de química, e todas essas questões daí são questões mais ou menos simples, vamos dizer assim. Aí você pega e acerta uma questão extremamente difícil da prova de física. Vai lhe ajudar em que isso, né? Sua nota vai lá para baixo mesmo. Então, eu digo para vocês, né, meus alunos de forma geral sempre, saibam trabalhar com o Enem. O Enem muitas das vezes vai valorizar mais aquela pessoa que acertou 35, mas acertou 35 num grau de dificuldade similar do que aquela pessoa que acertou 38 e das 38, 4 foram extremamente difíceis, mas as 7 que ele errou da prova foram muito simples, tá ligado? Porque além vai considerar cola, né, ou chute. Então é melhor você fazer o quê? Deixe por último, faça se tiver confiança ou se você tiver tempo, tá ligado? E aqui o top 3 agora, né? Que seria a parte de termologia. Termologia não vou falar muita coisa não, né? Eu só queria que vocês se atentassem a esses dois trocinhos aí. Que é o que? Condutor e isolante. Condutor você sabe que é o que conduz, né? E isolante é aquilo que isola. Só que eu queria chamar a atenção para essa parte de isolante. Isolante você vai pensar no seguinte. Esse nome é correto? É, mas para uma determinada faixa de potência ali. De potência não, de energia no caso. Porque se eu chegar para você e te disser que eu coloquei uma panela de borracha no sol, a panela vai esquentar? Vai. Então quer dizer que ali vai estar passando, né, energia térmica. Quer dizer que não isolou perfeitamente, né? Por um fator de insistência, vamos dizer assim, os isolantes eles atrapalham, mas se você está colocando muito daquilo ali, quer dizer que em algum momento
O isolante ele vai funcionar como um condutor, vamos dizer assim. Então o termo isolante é só para dizer que ele é péssimo condutor, mas não quer dizer que ele deixa de conduzir alguma coisinha, tá ligado? E isso serve também para a parte elétrica, para falar a verdade. De forma geral aí você tem um determinado limite que faz com que o isolante ele acaba conduzindo alguma coisa, mesmo que não seja muito bem. E o outro aí é a parte de calor específico. O calor específico, eu coloquei a unidade aí, que é pra gente pensar no seguinte. A gente tem aqui joule, quilograma, Kelvin e caloria, grama, grau Celsius. A mais usual seria essa de baixo aqui, essa daqui seria o SI. Só que calor específico, ele está lhe dizendo o quê? Ele está lhe dizendo a quantidade de energia que você vai precisar para aumentar uma unidade de temperatura em uma unidade de massa. Então isso daqui ele vai estar fornecendo para vocês a informação de que quanto mais energia eu precisar, mais aquilo demora para esquentar. Só que aquele negócio é ida e volta. Então você tem uma coisa que demora a esquentar, é uma coisa que vai demorar a esfriar também. Se a coisa esquenta rápido, quer dizer que ela vai esfriar rápido também. Então não pense que vai funcionar diferente. Se eu colocar dois corpos, um com calor específico alto e um com calor específico baixo, o baixo vai esquentar mais rápido, mas também vai esfriar. Então, se colocar os dois em comparativos direto, quer dizer que a redução vai ser do mesmo jeito que foi a elevação. Tranquilo? Aí aqui a gente tem a termologia, a parte de calorimetria, que a gente vai precisar saber diferenciar calor sensível de calor latente. As fórmulas eu já disse que a gente não vai trabalhar aqui, até porque isso aqui é só uns tópicos, que é para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a prova lá. Então, para calor sensível, a gente vai ter aí envolvendo a mudança de temperatura. Então, se você tem uma substância que está variando temperatura, ela não vai estar mudando o estado físico. E vice-versa. Se você tem uma coisa que está mudando o estado físico, ela não vai estar mudando temperatura. Existem algumas substâncias aí, eu não lembro o nome certinho, isso é papo de químico, que é aquelas anfótero, eu acho. Não, anfótero é outra coisa, eu não sei. Aí que são substâncias aí que você vai ter uma variação de temperatura enquanto você está mudando de estado físico, e outras que você vai ter é isso aí, no caso, Aí você vai ter essa variação, só que não são todas. Por via de regra, você vai ter, quando você tiver uma mudança de estado físico, você não tem variação de temperatura. E é isso aí que leva a parte do calor sensível e o calor latente, associados, vamos dizer assim, num gráfico. Então, nessa parte de gráfico, a gente tem aqui, nessa parte mais baixa, não tem variação de temperatura por unidade de tempo. Então, quer dizer que se não tem variação de temperatura, essa temperatura aqui vai ser considerada o ponto de fusão, beleza? E a mais alta, o ponto de ebulição. Só que aqui eu chamo a atenção para vocês de um detalhe. Se eu estou abaixo do ponto de fusão, eu vou ter só unidades aqui, de moléculas no estado sólido, A substância vai estar no estado sólido. Só que se eu estou transitando, quer dizer que eu tenho sólido e líquido. Aí aqui, nesse ponto, eu tenho só líquido. Nesse ponto eu tenho... nesse ponto aqui eu tenho líquido. Nesse ponto aqui eu vou ter líquido mais gasoso, e depois da temperatura de ebulição eu vou ter gasoso apenas. Então, se a questão lhe pedir, por exemplo, calcule a quantidade de calor enquanto você tem ali, líquido. Então, a parte líquida você vai ter nessa parte aqui, que é sólido mais líquido, nessa parte aqui, que é só líquido, e nessa parte de cá, que vai ter líquido e gasoso também. Então, quer dizer que você vai ter três partes, que normalmente o aluno ia calcular só a parte aqui que só tem líquido. Mas se ele disser para você que aqui tem líquido, quer dizer que você vai ter três partes aí para calcular, e assim vai. Prestem atenção na hora da prova. E para fechar o vídeo de hoje, a gente tem o top 4 aqui, que é ondulatória. Ondulatória vai ser a favorita de vocês, pelo amor de Deus, porque normalmente tudo que cai da ondulatória é fácil ou extremamente perceptível, vamos dizer assim. Então, o que é que a gente vai precisar ir para a prova sabendo de ondulatória? Primeiro de tudo, as qualidades de uma onda, Não pensem muito na hora que vocês forem fazer esse tipo de questão, porque se vocês pensarem demais, como o assunto é simples, vai acabar complicando o lado de vocês. Então, saibam as qualidades de uma onda e trabalhem em cima disso. E aqui eu coloquei a qualidade de uma onda mais importante.
Uma onda não transporta matéria, beleza? Onda não transporta matéria. Onda é fenômeno de transporte de energia. Então, por exemplo, caiu na prova do Enem falando sobre teletransporte. Aí as alternativas, né? O pergunta vai ser: por que que o teletransporte não existe, né? Não tem como existir. Você vai logo catar a alternativa que vai estar lhe dizendo que uma onda eletromagnética não consegue transportar matéria. Então não tem como a gente fazer com que um corpo seja deslocado desse jeito. Beleza? Aí aqui eu coloquei um exemplozinho de como é que funciona uma onda, né? Tá? Olha a onda, olha a onda. Aí vocês precisam bater o olho nesse negócio, saber o que é comprimento de onda, saber o que é amplitude, saber o que é Cristo, o que é vale, como é que vai funcionar aí, frequência, período e assim vai. Tudo isso vocês têm que tirar de cá. E os fenômenos ondulatórios, tem vários, mas eu dei preferência aí para falar desses três, porque esses três são os que mais caíram na prova até agora. Primeiro, reflexão, por causa principalmente da parte de ótica, que você vai ter aí parte de espelhos, né? Refração, por causa da parte de lentes, também da ótica lá, e esses dois caem bastante. E quando vocês falarem, por exemplo, de refração, vocês vão ter lá, né, um meio passagem para o outro, tem altura aparente, tem uma de coisa que vocês conseguem trabalhar aí no meio. Então eu daria uma focada nessa parte. E a parte de interferência. A parte de interferência vai ser principalmente cobrada no sentido de, vamos dizer assim, de meios de comunicação. Então, por exemplo, chegar aí para você e perguntar por que que precisa ser utilizado o modo avião, né? Por que é que precisa ser utilizado o modo avião dentro do avião? Para não interferir com a comunicação do piloto e bater, né, o avião no outro, morrer todo mundo, explodir, né, e for todo mundo aí conhecer se tem vida após a morte. Aí, por exemplo, existe uma história aí também de que na Segunda Guerra, eu acho que é a primeira Segunda Guerra, né, o carinha interceptou a comunicação inimiga através de um fenômeno de interferência aí no radinho dele, e sabendo o que é que os inimigos iam fazer, eles ganharam, obviamente. Então, isso aí seria um fenômeno de interferência, assim vai. Interferência basicamente vai ser atrelado aí à parte comunicativa. E é isso por enquanto, né? É isso por hoje. Eu queria deixar claro para vocês que eu estou torcendo bastante e eu espero que vocês se deem muito bem na prova de vocês. Né? O professor de vocês aqui deseja uma boa sorte, né? Uma boa prova, e para qualquer coisa que vocês precisarem contar comigo, eu estarei aqui. Né? Quiserem mandar dúvida no Instagram também, eu não garanto responder, até porque eu sou péssimo com rede social, mas vai que bate o desespero aí e eu consigo fazer alguma coisa por vocês, né? Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa prova, e lembrem sempre, o Enem é só uma prova. Não é porque é uma prova importante que ela é uma prova, oh meu Deus, vai fim de minha vida se eu não conseguir a nota dos meus sonhos, tá ligado? Não é assim que funciona. Beleza? O maior concorrente que você tem no Enem é você mesmo. Então vá tranquilo, saiba que você fez o seu melhor, se você tiver feito, né? Porque se você não tiver feito, eu espero que você se papoque mesmo. E estude próximo ano. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. É isto.